Me ajuda, eu desejo, explícito que eu tenho que ele fique. Eu tô me aproximando cada vez mais dele e quanto mais eu me aproximo, mais eu gosto. A gente tá diante de um jogador extra-série, um jogador de nível mundial, que é um presente pro Corinthians, um presente pro futebol brasileiro ele tá aqui. Eu espero que ele continue conosco. E quanto mais eu vou me aprofundando nas minhas conversas com ele, eu vou conhecendo mais do que o Memphis, que vocês conhecem. Isso é um pouco mais ao fundo, uma pessoa que tem uma riqueza interior que vale a pena quem tiver vontade de ir atrás pra conferir. Não pode deixar de pensar que o Corinthians é mais importante que você e o Memphis, irmão. Se ele joga, ele vai jogar. Você tem certeza mesmo? Você sabe qual que é a parada com o presidente? Você já conversou com o presidente, com o Marcelo Paz? Vocês sabem quem que vai investir, quem que não vai investir? Isso aqui. Ele apagou todas as publicações dele no Instagram, criou um certo mistério aí pros torcedores. Sabe o que é isso aí, gente? Isso é uma narrativa. Vocês não têm ideia o quanto que esse cara é inteligente e ele é um cara monstro em relação a isso. Então, vocês podem ter certeza que vai vir outra coisa aí, bombástica, patrocinado, imediática, uma coisa legal. Esse menino bom goleiro. Vai ser titular? Não sei, mas que é um baita goleiro e que tem personalidade e que foi escondido. E que nem quem colocou quando o Matheus Donelli tava. Esconderam o Cauê. E ele é o melhor goleiro. Por que fizeram isso? Eu não sei por que fizeram. Qual é o entendimento? Do menino sair livre? Do menino ficar desgostoso e ir embora? Não é muito louco esse negócio. Vocês não pensam... Voltando pro Fernando Diniz, vamos ver se ele vai falar aí em relação ao... O que tá acontecendo com ele? Às vezes o Fernando Diniz dá umas lumiadas no... Aparece o branco dele, né? Do zóio. Eu fico preocupado com esse cara, velho. Volta lá. Acho que o primeiro da minha ajuda é o desejo, explícito que eu tenho que ele fique. Eu tô me aproximando cada vez mais dele e quanto mais eu me aproximo, mais eu gosto. A gente está diante de um jogador extra-série, um jogador de nível mundial, que é um presente para o Corinthians, um presente para o futebol brasileiro ele tá aqui. Eu espero que ele continue conosco. E quanto mais eu vou me aprofundando nas minhas conversas com ele, eu vou conhecendo mais do que o Memphis, que vocês conhecem dentro do campo, e um pouquinho por uma outra declaração, conhecer um pouco mais a fundo uma pessoa que tem uma riqueza interior que vale a pena quem tiver vontade ir atrás para conferir. Você não pode deixar de pensar que o Corinthians é mais importante que você e o Memphis, irmão. Você não pode deixar de pensar daquilo que ele ganha. Você não pode deixar de pensar como um treinador daquilo que ele faz dentro do campo. Esse papo, que não sei o quê, esse papo não me convence. Muito pelo contrário. Eu estou conversando com ele, porque ele tem umas ideias. Não, você tem que conversar com o Ranieri. Você tem que conversar com o Matheus Bidu. Você tem que dar moral pro Gabriel Paulista. Ele é craque de bola, mas ele joga, ele vai jogar. Você tem certeza mesmo? Você sabe qual que é a parada com o presidente? Você já conversou com o presidente, com o Marcelo Paz? Vocês sabem quem que vai investir, quem que não vai investir? Você sabe o que esse cara vai fazer depois da Copa do Mundo? Esse papinho furado pra cima de mim em relação a isso, isso não me convence. Porque foi assim com o Daniel, foi assim com o Ramos Rodrigues, foi assim que você falou com o Felipe Coutinho. Você lembra que você falou do Felipe Coutinho quando você era treinador do Vasco? Do Ganso. Esse papo não veio pra cima de mim, não. Continua trabalhando firme e forte daquilo que você enxerga e daquilo que ele está jogando para você. Quem corre para você. Esse papinho furado comigo não dá. Mas você tem informação, Luiz Fabiani? Tenho sim, craque Neto. A gente traz em primeira mão aqui nos Donos da Bola da Band. É o seguinte, o Corinthians, a gente já comentou há algumas semanas que ele busca parceiros para auxiliarem na renovação contratual do Memphis Depay. Contrato só até o dia 12 de junho de 2026. Na realidade, o Corinthians não quer um parceiro. O Corinthians quer uma empresa que banque 100% do custo do Memphis. O que é isso aqui que eu não entendi? Peraí, o que é isso aqui? Ele apagou todas as publicações dele no Instagram, criou um certo mistério aí para os torcedores que acompanham. Sabe o que é isso aí, gente? Isso é uma narrativa. Vocês não têm ideia o quanto que esse cara é inteligente e ele é um cara monstro em relação a isso. Vocês podem ver que vai vir alguma coisa, algum patrocinador, alguma coisa legal, porque pagou desde o início. Tudo, zero posto. Apagou tudo, exatamente. Então, vocês podem ter certeza que vai vir outra coisa aí, bombástica, patrocinado, imediática, uma coisa legal. E aí vocês ficam pagando um pau pra narrativa desse tipo de coisa aqui, que pra mim é uma coisa ridícula. Mas, Luiz Fabiani... O Corinthians deve 40 milhões de reais a ele. 42. 42, exatamente, do atual contrato. Esse dinheiro o Corinthians vai pagar. Para uma eventual renovação, a ideia do Corinthians é não tirar R$1 do bolso e ter uma empresa que pague 100%. Osmar Stabile assumiu e o Corinthians já conversa com duas. Mas nesse momento o clube está bem pessimista para uma renovação, não deve renovar o contrato, craque. A importância do Yuri Alberto, do Ungarro, do Ranieri, do Matheus Bidu, do Umbre do Bidon, desse menino André aí que foi mais uma vez juvenil. Mas fora de campo ele é legal, eu também sou.
Minha mãe também é, vocês também são, mas descongela o Souza aí, pode descongelar o Souza. Vai ser assim agora, viu, Souza? Começar com palhaçada, vai ser assim. Vai lá no Pode Pá, ou na Casé, TV lá, tá certo? Te amo. Eu também te amo. Mas é o seguinte, primeiro eu. Vamos lá. Quando vem uma narrativa dessa, olha, ele é legal, olha, ele é europeu, olha que bem pro Corinthians. Ô, Fernando Diniz, não é bem pro Corinthians não, irmão. O bem pro Corinthians é o que você tá fazendo. O bem pro Corinthians é o que o pessoal tá fazendo. Porque, nesse sentido, daquilo que o Corinthians precisa hoje, não precisa do Memphis. Mas ele é importante. Se ele jogar, é óbvio que é. É óbvio que é. Mas a que custo, a que preço e a que condições? Porque, mais uma vez, ele não joga na quinta-feira. E nós estamos a 49 dias da Copa do Mundo. Se ele tiver mais 4 jogos, é muito. Entendeu? Qual a ideia sua nessa fala e nisso aqui, ó? A fala, craque Neto, revela que ele está procurando entender a pessoa, não só o profissional de futebol, o ser humano, o caráter, a hombridade. Ele sabendo como é esse perfil, ele vai ter condições de como definir como conversar, exigir o profissionalismo. Quanto que essa pessoa, enquanto jogador de futebol, pode dar o retorno que ele, treinador, precisa do atleta, do profissional. E não podemos deixar, né, de lado, tem que lembrar e associar ao Memphis o que ele fez e está fazendo com o Garro. Porque será que o Dorival Júnior, com a experiência que tem, com as conquistas que tem no currículo, não conseguiu entender o Garro? Não conseguiu conviver porque o Fernando Diniz entendeu. Mas como que o Fernando chega e em uma semana entende? Ou era, para um dos lados, necessário manter o não entendimento? Exatamente isso. Qual a ideia, Souza, da fala do Fernando Diniz, que é uma fala também que aconteceu com o Neymar na seleção brasileira? É mentira minha ou não? Verdade. Se vocês quiserem, é que a gente não tem condição de fazer, o Márcio, a Kit Kat. Se você pegar todas as vezes que o Fernando Diniz falou do Neymar, do Ganso, do Felipe Coutinho, que é uma vergonha, o Vasco conhecer o Felipe Coutinho, irmão. Você tá de brincadeira. E agora do Memphis, peraí, não é assim que toca a banda, irmão. Não é assim, o Corinthians é um time quebrado do Fernando Diniz. É um time que não tem dinheiro, um time que faz adiantamento da Nike, adiantamento de televisão, adiantamento da Esporte e da Sorte para pagar o seu salário e para pagar o salário dos funcionários. Você não pensa no humanismo? No ser humano? Ué, então peraí, você não é psicólogo? Não é isso que você é? Então tem que pensar no Cauê. Tem que pensar no Cauê, esse menino de Santa Cruz do Rio Pardo. Esse menino bom goleiro. Vai ser titular? Não sei, mas que é um baita goleiro e que tem personalidade e que foi escondido. E que nem quem colocou quando o Matheus Donelli estava. Esconderam o Cauê. E ele é o melhor goleiro. Por que fizeram isso? Eu não sei por que fizeram. Qual é o entendimento? Do menino sair livre? Do menino ficar desgostoso e ir embora? Não é muito louco isso? Mas vocês não pensam nisso, porque vocês não enxergam isso. Vocês não enxergam. Ah, mas é uma teta você conversar com o Memphis, o cara da Europa. Vamos lá, o que ele fez do Barcelona? O que ele fez do Atlético de Madrid? Estão de brincadeira comigo? Agora, ele é craque? É craque. Você quer ficar no Corinthians, irmão? Quer ficar no Corinthians, irmão? Então é o seguinte, então você vai fazer aquilo que o Corinthians quer com você. Não o que você quer com o Corinthians. Há uma diferença. E o Corinthians não tem dinheiro para te pagar. Não tem. Não tem dinheiro para pagar o mês que vem da folha salarial. Isso quem está falando sou eu. Por quê? Porque já adiantou dinheiro do Garro, já adiantou dinheiro da Nike, e que o Corinthians faz isso há quantos anos? 20 anos. O Corinthians faz adiantamento da Globo, faz adiantamento dos patrocinadores, faz adiantamento da Nike, faz adiantamento dos jogadores que são negociados há 20 anos, não é 20 meses, 20 dias. Agora, a permanência de um cara como esse requer o quê? Marketing. Então, se o marketing tiver uma empresa, 2 empresas maravilhosas, cada uma paga 1,5 milhão, fica com o Memphis. Eu tô falando, fica com o Memphis. 1,5 milhão para uma, 1,5 milhão para outra, o Corinthians não tem nenhum tipo de encargo, e aí vocês pagam.
Ele que vai morar na Conchinchina, aqui na Paraisópolis, no buraco do sapo, porque ele é da comunidade. Aí fica, porque ele joga muita bola. Sem isso, o Corinthians não tem dinheiro para pagar o salário de ninguém. Aí vem o treinador, quer dar uma de bom moço pra cima de mim, Souza. Isso é o que eu penso e é isso que eu sei. E é isso que eu sei. E que eu não boto o nome de ninguém aqui. Porque eu também tenho informação do Palmeiras, tenho do Santos. Eu tenho um monte de informação. Mas isso aqui é um absurdo, querer ficar com um jogador que eu devo 42 milhões pra ele, que ele ganha 3 milhões por mês, 1,5 milhão da Esporte da Sorte. Pô, que mora num lugar 9 mil reais por dia, que eu pago tudo pra ele, que o cara não paga imposto de nada. Tudo é o Corinthians. Agora, se eu tiver 2 empresas ou 3 que pagam 1 milhão cada uma, legal, fica com o Memphis.